Geralmente, quando a gente analisa o início da biologia humana, tipo a concepção e o desenvolvimento fetal, a expectativa é de uma precisão puramente clínica, né? Uhum, total. Pense na experiência de olhar para um exame de ultrassom. É biologia na sua forma mais pragmática ali. Desenvolvimento celular, marcos gestacionais, batimentos cardíacos. Exato. O médico aponta para a tela e confirma que a formação física está seguindo o protocolo da natureza. É o conforto da ciência empírica, sabe? A gente gosta de categorizar o início da vida através de métricas que podem ser pesadas, medidas, fotografadas. Sim, mas o nosso mergulho profundo de hoje vai colidir essa biologia fria com textos milenares. Nossa, e como? A pilha de fontes que a gente tem na mesa hoje foca nas porções da Torá conhecidas como Tazria e Metzora, além de trazer umas análises estruturais incríveis de grandes pensadores, tipo o rabino Jonathan Sacks. Que são fantásticas, por sinal. Com certeza. E o que essas fontes fazem é pegar aquele manual puramente biológico e virar do avesso. O nosso objetivo nessa imersão não é só revisar rituais antigos ou leis de pureza. Uhum. A gente vai decodificar como leis sobre, sei lá, manchas em paredes, rituais de oitavo dia e a própria concepção formam, na verdade, um tratado psicológico muito sofisticado. Muito. Sobre o livre-arbítrio, o poder destrutivo da linguagem e a nossa função de co-criadores da realidade. E para entender esse tratado todo, o ponto de partida mais lógico é o momento exato em que a consciência humana é, acoplada à biologia. Certo. As nossas fontes trazem aquele midrash clássico sobre o anjo encarregado da concepção, o anjo Laila. Assim, essa história é fascinante. É incrível, né? A narrativa descreve a ordem do Todo-Poderoso para que esse anjo traga uma alma específica do Gan Eden, o paraíso, direto para o mundo físico. E o detalhe central dessa tradição é a resistência absoluta da alma. O que faz todo sentido se a gente pensar bem. Tipo, se a alma já está lá no Gan Eden, num estado perfeito, por que ela aceitaria voluntariamente descer para um corpo físico, denso, cheio de limitações e, sabe, necessidades biológicas? Pois é, ela argumenta exatamente isso. Ela questiona esse rebaixamento do status puramente espiritual dela. Uhum. E a resposta divina estabelece a premissa de toda a existência humana. É dito para a alma que o mundo físico vai permitir que ela alcance um nível de elevação ainda maior do que no Gan Eden. Olha só. Mas dessa vez, através das próprias ações. Ou seja, o mérito deixa de ser uma dádiva estática e passa a ser uma conquista dinâmica. E a mecânica de como essa alma é, digamos, instalada no feto é uma das imagens mais potentes dos textos. Com certeza. A tradição diz que a criança passa por um treinamento cósmico lá no útero. Aprende toda a Torá, enxerga os extremos das realidades espirituais, absorve tudo. Tudo mesmo. Mas aí, logo antes do nascimento, o anjo toca os lábios da criança e faz com que ela esqueça tudo conscientemente. É um detalhe muito poético. Certo, vamos desempacotar isso, porque, pensando numa arquitetura de software moderna, é como se todo ser humano já nascesse com um arquivo zipado no subconsciente. Uma ótima analogia. Um arquivo contendo todas as respostas para o universo. E o propósito das décadas seguintes de vida é só tentar descobrir a senha para extrair esses dados. É bem isso. E a genialidade dessa amnésia induzida, sabe, é que ela cria o espaço necessário para o livre-arbítrio. Como assim? Porque, pensa bem, se a criança nascesse com a clareza absoluta de todas as consequências espirituais das próprias ações, não ia ter escolha real. O medo ou a obediência seriam automáticos. Ah, claro. Seria como jogar um jogo com todas as trapaças ativadas. Exato. E as nossas fontes detalham que o anjo da concepção já estabelece quase todo o cenário daquela vida ali. Se a pessoa vai ser inteligente, ou se vai ter dificuldades cognitivas, se vai ser rica ou pobre, forte ou frágil. Mas espera um pouco. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Manda. Se a inteligência, o vigor físico e até as circunstâncias financeiras estão pré-determinadas, isso não engessa o próprio livre-arbítrio que essa amnésia tenta proteger? É uma ótima pergunta. Porque, alguém que nasce num ambiente de privilégios absolutos enfrenta batalhas morais muito diferentes de alguém que nasce na escassez total.
Parece que o jogo já tá viciado desde o início, né? Eu entendo porque parece assim. Mas o que é fascinante aqui é que o cenário tá montado sim, mas o roteiro do personagem não tá escrito. Essa é a distinção crucial. Tá, explica melhor. A única coisa que o anjo não predetermina é se aquela pessoa vai ser um tzadik, um justo, ou um rachá, um perverso. O nível de dificuldade do jogo e os recursos disponíveis variam, claro. A riqueza ou a genialidade de alguém são só o equipamento de fábrica entregue para aquela missão específica. Ah, entendi. É por isso que não faz sentido nenhum a pessoa se orgulhar de ser extremamente inteligente, por exemplo. Isso não foi mérito dela. Verdade. O único campo de jogo real, onde o mérito é inteiramente humano, é o que ela decide fazer moralmente com os recursos que recebeu, sejam eles muitos ou poucos. Nossa, isso é forte. O que me leva a um ponto bem interessante sobre o lugar do ser humano na hierarquia da criação. A ordem do texto bíblico, em Tazria, detalha as leis de pureza para os animais, aves e peixes antes de chegar nas leis sobre a concepção humana. Sim, a ordem não é aleatória. E o Midrash diz que isso serve como um alerta de humildade, né? Porque fomos criados no sexto dia, por último. Mas o argumento de que um ser humano que falha moralmente é inferior a um animal impuro, me parece um pouco extremo. Você acha? Porque a nossa biologia e a nossa capacidade cognitiva continuam sendo infinitamente mais complexas do que as de qualquer animal. Biologicamente, sim, não tem nem comparação. Mas a tradição judaica não mede a superioridade pela complexidade celular, sabe? Ela mede pelo alinhamento com o propósito. Pensa no animal selvagem, por mais feroz que seja, ou um animal não cachê, ele nunca desvia da programação original dele. Ele executa a vontade divina perfeitamente, sem atrito nenhum. Ele só é o que ele foi feito para ser. Exato. Mas o ser humano, justamente por causa do livre-arbítrio que a gente acabou de discutir, possui a capacidade única e aterradora, eu diria, de agir contra o próprio projeto. Nossa. Quando um indivíduo usa a genialidade cognitiva dele para crueldade ou para corrupção, ele se torna uma anomalia na criação. Ele está ativamente quebrando o sistema, algo que um animal é incapaz de fazer. Caramba, e se essa falha de nascença, essa inclinação para o erro, é algo tão intrínseco, parece quase que existe um erro de design, né? Como assim? Como se o ser humano fosse lançado no mundo de propósito num estado inacabado. E isso nos joga direto no debate filosófico brutal que aconteceu entre o rabino Akiva e o governador romano Turnus Rufus, que está nas nossas fontes. Ah, esse embate é sensacional. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O romano tenta colocar o rabino numa armadilha intelectual, perguntando uma coisa simples, mas capciosa. Qual obra é superior, a de Deus ou a do homem? E o Akiva responde sem hesitar que a obra do homem é superior. O que deve ter sido um choque para eles. Total. Para a mentalidade greco-romana, que era super focada na perfeição da estética natural, isso era praticamente uma blasfêmia. O Turnus Rufus aponta para a magnitude do céu e da terra e dá risada da resposta. Mas o Akiva não se intimida e reduz o debate ao domínio da experiência humana do dia a dia. Ele traz grãos de trigo cru em uma mão e pães assados na outra. Uma jogada de mestre. E a lógica é irrefutável, né? Ninguém come trigo cru se pode comer um pão quentinho. O trigo é a obra de Deus, a matéria-prima bruta. O pão é a obra do homem, a elevação daquela matéria. Então a natureza foi deixada inacabada de propósito para que o ser humano exercesse a função de parceiro na criação. Mas aí o Turnus Rufus usa exatamente esse argumento para atacar o Brit Milá, a circuncisão. Ele argumenta que se o corpo humano precisasse de alteração, Deus já faria o homem nascer assim. E é aí que está o grande erro do governador romano. Ele assume que o Brit Milá é a correção de uma falha biológica. Quando não é nada disso. Exato. Na verdade, a consagração física dessa mesma parceria que o Akiva demonstrou com o pão. O rabino Jonathan Sacks eleva essa discussão a um nível simplesmente brilhante nas nossas fontes. Ele contrapõe o ritual do oitavo dia diretamente com a lógica evolutiva de Darwin. Sim, e essa análise do Sacks é fascinante porque ele vai direto no cerne do instinto de sobrevivência. A teoria evolutiva dita que o imperativo mais básico de qualquer espécie
é propagar os próprios genes, certo? Uhum. É aquela lógica do macho alfa lutando para dominar o território e espalhar a semente dele, cegamente a qualquer custo. E o Sachs aponta que o 8º dia de vida da criança representa uma ruptura superconsciente com essa ditadura biológica. Sensacional. O ritual do Brit Milá sendo realizado justamente no órgão reprodutor masculino não é por acaso. É a submissão do instinto evolutivo mais primitivo ao pacto ético e moral. É a declaração de que a gente não existe só para perpetuar o DNA, mas para canalizar essa energia de vida através de um compromisso, de fidelidade, do sagrado, sabe? É a cultura e a moralidade impondo limites à barbárie natural. E o Sachs traça um paralelo lindo com a criação do fogo. Assim, esse paralelo é maravilhoso. No 7º dia, o primeiro Shabbat da história, houve repouso. Mas no encerramento desse dia, quando o mundo estava prestes a escurecer pela primeira vez, a tradição diz que foi concedido a Adão o conhecimento de bater 2 pedras e fazer fogo. Que é o momento da Havdalah. Exato. O 8º dia cósmico marca o início da tecnologia e da intervenção humana na natureza. Então o Brit Milá é tipo o 8º dia da biologia pessoal de cada um. E a presença simbólica do profeta Eliarro, o profeta Elias, nesse ritual amarra toda essa responsabilidade histórica. A cadeira de Eliarro é colocada em toda a cerimônia de circuncisão por um motivo muito específico. Qual? No passado, o profeta cedeu ao desespero e acusou o povo de ter quebrado o pacto divino. A resposta que ele recebeu de Deus não foi um afago consolador, mas uma exigência firme. Nossa. Foi dito a ele, já que você duvidou da lealdade dessa nação, você vai ser obrigado a testemunhar pessoalmente cada vez que uma família introduzir uma nova criança no pacto. É a prova histórica repetida de que mesmo com todas as perseguições milenares, a parceria nunca foi desfeita. Certo. Então o Brit Milá ajusta o aspecto físico e reprodutivo, alinhando a biologia ao compromisso moral. Mas e o nosso comportamento diário? Como o indivíduo regula aquele atrito constante que ele gera na sociedade? Aí a gente entra na porção de Metsorá. Isso. A gente entra naquela aflição misteriosa chamada tsarat. E primeiro, acho que a gente precisa desfazer um mito gigante de tradução, né? Com certeza, é urgente. As bíblias comuns geralmente traduzem tsarat como lepra, tipo a doença de Hansen. O que é um erro categórico, as próprias fontes textuais deixam muito claro que não se trata de uma doença clínica, infecciosa que você trata indo num médico. A tsarat era uma manifestação puramente física de um declínio espiritual grave. E qual era a causa? O gatilho primário, a causa número 1 dessa aflição, era o lashon hará, ou seja, a fala destrutiva, a maledicência, a famosa fofoca do dia a dia. E é aqui que a mentalidade ocidental moderna bate de frente com o texto antigo. Totalmente. Porque para nós, fofocar é quase um esporte de escritório, né? É um lubrificante social. Mas as fontes antigas equiparam o lashon hará a pecados gravíssimos, até mesmo derramamento de sangue. É muito pesado. O sábio Shofet Shain tem uma história nas nossas fontes que destrincha a mecânica exata desse derramamento de sangue social. Ele e outro rabino estavam hospedados numa estalagem. A dona do local vem perguntar como estava a refeição. E o colega do Shofet Shain responde super casualmente: "Tava ótima, a sopa só precisava de um pouquinho mais de sal." Só isso. Uma crítica inofensiva, uma observação culinária super banal. Pois é. Mas o Shofet Shain percebe o desastre imediatamente e começa a chorar. Ele diz que eles cometeram uma transgressão terrível. E o colega deve ter ficado sem entender nada. Ficou super confuso. Aí o Shofet Shain mapeia o efeito borboleta implacável daquela frase simples. Uhum. Ele explica que a dona da estalagem não cozinha. Ela terceiriza isso para uma viúva pobre. A dona, sentindo que o negócio dela foi criticado por hóspedes ilustres, vai entrar na cozinha furiosa e vai despejar toda essa frustração na viúva. Uma reação em cadeia. Sim. A viúva, exausta, vai se defender de forma agressiva, a discussão vai escalar
E a dona da estalagem vai acabar demitindo a mulher no calor do momento. Nossa. E o resultado? Uma família inteira vai perder a única fonte de renda e vai passar fome. Tudo isso porque alguém não conseguiu segurar a língua e fez um comentário sobre o sal da sopa. E quando eles correm para a cozinha para tentar impedir, o cenário já estava se desenrolando exatamente assim. Essa história é um soco no estômago, porque expõe como as palavras têm massa e densidade reais no mundo. Sim, é físico. Lashon Hara assassina a reputação de alguém, o sustento, as relações sociais. E muitas vezes o agressor sai ileso, sem nem ver o sangue, sabe? É muito fácil falar e ir embora. Exato. Se a gente conectar isso a um panorama maior, é por isso que o sistema da Tzaraat era, por mais paradoxal que pareça, um mecanismo de profunda misericórdia divina. Não era um raio que caía na cabeça do pecador do nada, era um alarme progressivo. E o protocolo desse alarme é fascinante. O texto diz que as manchas da Tzaraat apareciam primeiro nas pedras das paredes da casa da pessoa, não no corpo. Isso mesmo. Se o indivíduo ignorasse aquele sinal e não fizesse uma reflexão sincera sobre a toxicidade do ambiente familiar dele ou das palavras que estava falando debaixo daquele teto, a mancha não sumia. Ela migrava. Ela avançava para as roupas de couro da pessoa, depois para as roupas de lã ou linho, o que exigia que a roupa fosse completamente destruída, o cerco ia se fechando aos poucos. Uma segunda chance atrás da outra. Sim, somente na última etapa, depois de ignorar todas as advertências ambientais e materiais, a mancha aparecia na pele física da pessoa. E aí sim o diagnóstico formal de Tzaraat entrava em vigor. Mas me tira uma dúvida. Por que o indivíduo com Tzaraat precisava procurar um Cohen, um sacerdote, e não um médico ou um curandeiro local? Porque o problema não era médico. E mais intrigante ainda, o tratamento exigia que a pessoa saísse do acampamento e ficasse totalmente isolada, com a boca coberta. Parece uma quarentena médica rigorosa, mas a gente já estabeleceu que a causa era moral. Qual é a lógica por trás desse exílio forçado? A lógica é que a punição é o espelho exato do crime. Pensa comigo. O Lashon Hara planta desconfiança, separa marido e mulher, afasta sócios, divide comunidades inteiras. Ele queria distância. Exato. O indivíduo usou a boca dele para criar uma fragmentação social invisível. A justiça poética e, ao mesmo tempo, curativa da Torá é forçar esse indivíduo a vivenciar fisicamente a separação que ele mesmo causou. Fora do acampamento, ele não tem plateia para fofocar. Ele fica sozinho com as próprias palavras. Isso. O pano cobrindo a boca é um lembrete físico da contenção que faltou na hora de falar. O silêncio e o isolamento ali não são punições vingativas de um Deus raivoso. São a câmara de descompressão necessária para que a pessoa reavalie o peso do próprio discurso. É incrível. Trazendo isso para a psicologia contemporânea, é um mecanismo exato da catarse e da reconstrução. Muitas vezes, para resolver um padrão de comportamento tóxico, você precisa remover a pessoa do estímulo que a faz errar. Sem dúvida. Então, o que isso tudo significa na prática? Como a gente transforma essa impureza, essa crise, em algo positivo? As fontes vão ainda mais fundo sobre esse processo de desconstrução lá no comentário de Rashi sobre as casas afetadas pela Tzaraat. O que acontece quando a mancha aparece na parede e simplesmente não sai? O proprietário é obrigado a demolir aquela estrutura. O que parece um prejuízo absurdo, uma dor de cabeça logística e financeira sem tamanho. Aparentemente, sim. Uma tragédia pessoal. Mas o Rashi resgata um contexto histórico brilhante ali. As tribos dos amorreus que habitavam o Canaã antes dos israelitas sabiam que o povo judeu estava se aproximando. E o que eles fizeram? Eles esconderam os maiores tesouros e estoques de ouro dentro da alvenaria, nas paredes das casas. Uau! Durante gerações, essas fortunas ficaram lá, escondidas e inacessíveis. Então, peraí. Quando o indivíduo era, entre aspas, amaldiçoado com a Tzaraat na parede da casa dele e tinha a frustração terrível de ter que pegar uma marreta e destruir a própria sala de estar? Exatamente onde você está pensando? No meio dos escombros, ele encontrava o ouro amorreu. A demolição era o único caminho para a riqueza oculta. É uma das metáforas psicológicas mais densas do texto. O positivo e o negativo não são duas estradas separadas que a gente pega. Eles frequentemente se sobrepõem no mesmo evento.
Nossa, isso é profundo demais. O colapso de uma estrutura, seja ela uma parede literal, um casamento disfuncional cheio de mágoas verbais, ou uma parceria de negócios baseada em falsidade, cause uma dor imensa. Ninguém quer demolir a própria casa. Claro que não. Mas a coragem de quebrar a parede afetada pela praga espiritual é frequentemente o ato necessário para liberar níveis de empatia, intimidade e conexão que a família jamais teria acessado se a estrutura mantivesse aquela aparência falsa e intacta. A crise é só a casca ocultando o tesouro. É um conceito muito poderoso, mas as leis de pureza ainda guardam um enigma que, para mim, é o maior de todos. É o que as nossas fontes chamam de nível Sod, o aspecto mais secreto e profundo do texto hebraico. A análise do Likutei Sishot é de explodir a cabeça. Sim, existe uma lei específica sobre o Messorá, um indivíduo afligido com a Tsarat que desafia absolutamente toda a lógica humana. Se o Cohen examina a pessoa e encontra uma mancha clara de Tsarat num braço ou numa perna, o veredito é imediato. A pessoa é declarada impura. Mas, e aí vem o grande paradoxo. Conta. Se o Cohen examina o indivíduo e a aflição, explodiu de vez, o corpo inteiro da pessoa, da cabeça aos pés, está coberto pela Tsarat. A pele se torna inteiramente branca. Qual é a lei? E aí? O Cohen deve declarar o indivíduo purificado, limpo. Cara, como isso faz qualquer sentido? Uma mancha localizada te torna impuro. Mas 100% de infecção, a doença tomando o corpo de forma absoluta, significa que você está puro. A lógica clínica ditaria exatamente o contrário, né? A contaminação total deveria ser o estágio final da impureza, a morte social definitiva. É por isso que não é clínica, é espiritual. Isso levanta uma questão importante e é aí que entra a leitura messiânica desse paradoxo. O Likutei Sishot explica que as manchas de Tsarat representam a escuridão, a transgressão, o mal atuando na história humana. Tá, tô acompanhando. Enquanto o mal está misturado ao bem, ou seja, uma mancha aqui, pele saudável ali, a situação é complexa. A impureza existe e persiste justamente porque ela se alimenta da vitalidade da pele sã. Como um parasita. Exato. Mas quando a aflição cobre tudo, quando o corpo se torna inteiramente branco, significa que a separação foi concluída. O mal expulsou todo o bem de si mesmo e chegou ao seu limite absoluto. Exatamente. A analogia usada é sobre a geopolítica e a redenção final. Imagina se todos os governos e impérios parecerem se voltar contra a ética, contra a justiça ou contra o povo judeu. Um estado de escuridão total e absoluta no mundo. A tendência natural é o desespero, né? Com certeza, o fim do mundo. Mas a lei da Tsarat ensina o contrário. Quando algo atinge 100% de escuridão, isso significa que não há mais faíscas de bem ali dentro para sustentar aquele sistema corrompido. Ah, o sistema entra em colapso. De separação divina, de tirar o joio do trigo, simplesmente terminou. Deus fez a separação final e está prestes a limpar o mundo. A escuridão total não é o fim da linha. É a mecânica exata que engatilha a chegada da luz. O momento de contaminação máxima é o instante exato em que a redenção ocorre e a pureza é restaurada. O que ensina a gente a nunca entrar em pânico no ápice de uma crise, seja ela pessoal, financeira ou global. Nunca. Como dizem, o momento mais escuro da noite é aquele que antecede o nascer do sol. É clichê, mas é a mais pura verdade bíblica. E toda essa complexidade histórica, desde o pacto biológico no 8º dia até essa redenção messiânica global, está ancorada na crença de que nada no universo está fora da supervisão divina. Nada mesmo. Para fechar nossa investigação das fontes hoje, tem um pequeno relato sobre um Cohen que precisou deixar a terra de Israel para buscar sustento para a família. A responsabilidade de diagnosticar a Tsarat na comunidade não podia parar. Então, ele decide treinar a própria esposa para fazer os exames na ausência dele. E ele passa todas as instruções com um rigor absoluto, detalhando que a raiz do diagnóstico depende de uma precisão microscópica. Para determinar se a pessoa está impura ou não, é necessário observar se há umidade debaixo de um único folículo capilar.
Uma alteração num simples fio de cabelo seco pode mudar completamente o decreto de isolamento do indivíduo. É um nível de detalhe surreal. Sim, e a esposa dele absorve toda essa informação clínica e reage com uma lógica teológica fulminante. Ela vira para ele e diz algo como: se o próprio Criador desenhou o universo com uma precisão tão milimétrica a ponto de providenciar sustento em forma de umidade para nutrir um único e microscópico folículo capilar na cabeça de alguém, como você tem a audácia de duvidar que ele não vai conseguir providenciar o sustento necessário para você e para os nossos filhos aqui mesmo? Um tapa na cara de luva de pele, cara. Pois é. Ela questiona por que você precisa fugir e tentar a sorte em outro país. É o suprassumo do conceito de bitachon, da confiança ativa e inabalável em Deus. O que essa história ilustra é a total ausência de peças sobressalentes na realidade. Não tem detalhe solto. Exato. Se uma minúscula ranhura de umidade sobre um fio de cabelo tem supervisão divina contínua e propósito para manter o sistema biológico rodando, a trajetória de uma vida humana inteira certamente tem também. Tudo está entrelaçado nesse tecido colossal de intenção divina. Cara, que mapa monumental a gente percorreu hoje. A partir de um texto que, à primeira vista, parecia só um manual de saúde pública muito antigo. É a beleza do aprofundamento. A gente começou com uma alma hesitando em descer do paraíso, enfrentando o peso do próprio livre-arbítrio, atravessou o 8º dia de vida, onde a gente supera a lógica darwiniana e assina um pacto para sermos parceiros morais na criação. Uhum. Descobrimos que a fofoca de corredor tem o poder mecânico de destruir vidas e que as paredes desmoronando ao nosso redor, às vezes, são só a casca que esconde o ouro que a gente precisava encontrar. É a transformação da biologia fria que a gente falou no início num propósito super vibrante. É o entendimento de que não há falhas no projeto original. Até as aflições, as doenças e os isolamentos são sistemas de comunicação muito sofisticados, tentando realinhar nossa conduta. Se a gente internalizar tudo isso, o mundo deixa de ser uma sequência aleatória de eventos favoráveis e desastres. Tudo ganha significado. Com certeza. Então, para terminar, fica um pensamento provocativo para o pessoal refletir e levar adiante após essa nossa análise. Se as tradições estão corretas, e o anjo realmente expôs toda a sabedoria cósmica no útero materno, apenas bloqueando o acesso consciente no último segundo, Sim. então, o processo de aprendizagem da nossa vida inteira não é uma exploração do desconhecido. Cada momento de clareza profunda, cada epifania moral que atinge a alma, não é na verdade uma descoberta. É apenas uma lembrança. Nossa, é verdade. Talvez as respostas para os dilemas mais angustiantes e complexos que a gente enfrenta hoje não precisem ser buscadas fora, sabe? Num livro ou na opinião de outra pessoa. Estão zipadas lá dentro. Exatamente. Já estão zipadas do lado de dentro. Só precisamos encontrar o silêncio certo no meio de todo o ruído do mundo para conseguir escutar a própria memória. Pensemos nisso.